Olá, a paz, sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso propósito. Se você não me conhece, eu sou a missionária Rosane, vai lá dar uma olhada no canal, tem vários conteúdos para edificar a sua vida. Hoje, no nosso 23º dia do nosso propósito, nós vamos falar um pouquinho sobre apreciar os pontos fortes do casal. Eu quero hoje só dar uma recapitulada. Você lembra lá do início do propósito? Sobre você não falar nada negativo do teu esposo, da tua esposa, sobre você transformar a murmuração em gratidão. Lembre-se que tudo isso você precisa colocar em prática para que você de fato viva uma restauração e uma transformação não só no teu casamento, mas na tua vida espiritual, na tua comunhão com o Senhor. Hoje eu quero começar com o versículo de Tito 2,7, que diz assim: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Então, quer os nossos esposos, as esposas, compartilhem a nossa fé em Cristo ou não, nós precisamos ser capazes de reconhecer os dons e os talentos que o Senhor deu a eles. E provavelmente esses dons, esses talentos que eles possuem são diferentes daquilo que o Senhor nos deu. E quando o Senhor ele une um casal, é muito interessante o trabalhar do nosso Deus. Pode ver que ele une um com o outro, naquilo que um tem debilidade, o Senhor traz do outro e vice-versa. Realmente é um casal que se complementa. Sabe, às vezes quando você vê um casal que um é todo quieto, todo na dele, o outro já é todo alvoroçado. Pra quê? Pra que haja um complemento. Porque imagina se fosse duas pessoas explosivas, ou se fosse duas pessoas totalmente paradas. Seria muito difícil manter o ritmo nesse casamento. Então, pode observar, quando Deus ele une duas pessoas, ele não une apenas duas pessoas, ele une dois propósitos, para que o casal se complemente e ambos juntos, se tornando um, vivam tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. Então, você vê que em um casamento, Deus ele une duas pessoas com forças e fraquezas opostas. Para quê? De propósito, para que juntas elas se refinem, elas se ajudem, como dizem, uma é o ferro que vai afiar o outro e vice-versa, tirando todas as arestas, todas as aparas que precisam ser tirados. Por quê? Porque no casamento a gente costuma ter mais tolerância. Você não tem uma discussão hoje e amanhã de repente você já separa. Não, você aprende a perdoar, você aprende a conviver, você aprende a ceder, você aprende a compartilhar. Tudo isso a gente aprende mais a fundo no casamento. Então, em vez de focar nas fraquezas do teu esposo, da tua esposa, você precisa afirmar os pontos fortes. Você precisa valorizar esses pontos fortes. Por exemplo, reflita. Teu esposo, a tua esposa, ele é organizado? Ele é aquela pessoa cuidadosa? Ele é aquela pessoa persistente? Então, tudo isso está relacionado a um padrão de disciplina pessoal que é digno de ser valorizado, que é digno de ser expressado. A gente precisa parar de enxergar tudo como uma obrigação. Ah, minha esposa cuidou da casa toda, deixou tudo organizado, obrigação dela. Ah, o esposo sai para ganhar o dinheiro, obrigação dele. Não, é uma parceria. Não é questão de obrigação, mas é questão de um ajudar o outro e ambos se complementarem nos pontos fortes e nos pontos fracos. De repente, vai ter aqueles pontos que o teu esposo, a tua esposa, não será tão bom, que eles farão coisas que você não goste. Mas ainda assim você precisa valorizar e enxergar os pontos fortes, aquilo que ele faz de bom. Eu já ouvi pessoas dizer assim: ah, minha esposa não faz nada de bom. Ah, meu esposo não faz nada de bom. É porque essas pessoas já perderam a luz dos olhos. Então, para ela, tudo se tornou trevas, tudo se tornou tenebroso. Porque quando a gente escolhe alguém para casar, a gente está enxergando os pontos bons.
E nós precisamos, durante o nosso casamento, continuar enxergando esses pontos bons, valorizar e incentivar. Às vezes, nosso esposo, a esposa deixa de fazer algo justamente porque às vezes a gente não está valorizando, e às vezes aquela pessoa ela quer se sentir valorizada, ela quer se sentir amada, e por isso Deus uniu vocês dois para que um valorize e ame o outro. O casamento não é sobre eu ser feliz, mas é sobre eu fazer o outro feliz. É todos os dias eu acordar pensando o que eu posso fazer para que o meu esposo seja mais feliz, o que eu posso fazer para que a minha esposa seja mais completa. Isso sim vai fazer toda a diferença. Claro, pode ser muito difícil para algumas pessoas reconhecer isso, enxergar isso. Às vezes está passando por crise, por problemas no casamento, mas se você se esforçar, você vai conseguir resgatar isso dentro de você. Então, ao invés de você todos os dias pensar assim, não, eu já conheço tudo do meu esposo, eu já conheço tudo da minha esposa, não. Busque todos os dias conhecer algo novo, porque aí os especialistas dizem que você pode viver 30, 40, 50 anos com uma pessoa que ainda assim você não vai conhecer ela por completo. Então vai ter algo que você vai aprender hoje com teu esposo, com a tua esposa, que você vai conhecer. Você só precisa buscar estreitar os vínculos e estreitar os laços, porque isso também vai ser uma forma de juntos vocês vencerem todas as crises, vocês vencerem todas as dificuldades, vocês vencerem os pontos fracos que muitas vezes vêm para minar o casamento. Então hoje qual é a reflexão? É quais os pontos fortes do teu esposo e da tua esposa? Comece a refletir nisso. E como é que eles complementam nas fraquezas um dos outros? Por exemplo, às vezes um é desorganizado, o outro é organizado. Então, assim vocês se complementam. Às vezes um sabe cozinhar, o outro não. Se complementam. Um é bom na finança, o outro não. Se complementam. Então, comece a pensar em tudo isso. E como hoje você pode estudar o teu esposo e a tua esposa para que seja capaz de incentivá-lo a ir cada vez mais longe. Lembre, com as nossas palavras nós podemos edificar o nosso casamento ou derrubar. E aí eu preciso refletir todos os dias como tem sido a minha postura, de alguém que edifica ou de alguém que derruba. Não é sobre atacar, sobre mudar o outro, mas é sobre uma mudança que surge de mim, de dentro para fora. Agora vamos orar e falar com o nosso Deus. Pai, estamos aqui, Senhor, mais um dia, Senhor, desse propósito. Senhor, nesse momento eu peço que me ajude nas minhas fraquezas, naquilo que eu tenho falhado no meu casamento, naquilo que eu não tenho dado prioridade, que precisa ser dado prioridade, Senhor. Pai, e que eu possa, através daquilo que são as minhas fortalezas, fortalecer o meu esposo, ajudá-lo, Senhor, e que eu possa também todos os dias enxergar nele os pontos fortes, tudo aquilo que ele tem se dedicado, tudo aquilo que ele tem feito de bom, e aquilo, Senhor, que ele tem feito da forma que eu não gosto. Me dê sabedoria para que juntos nós possamos buscar transformação, para que eu possa encorajá-lo e ajudá-lo a mudar, Senhor, cada ponto negativo, Senhor, e assim, Deus, juntos nós possamos, Pai, resgatar todo o vínculo que se perdeu. E possamos, Senhor, nos aprofundar cada vez mais e mais, para que o nosso casamento esteja firmado na rocha, que é, Senhor, a Tua palavra. Eu oro, Senhor, em Teu nome. Amém. Eu quero desde já, você que assistiu o nosso propósito desde o início, te parabenizar, porque nós já completamos 75% do nosso desafio, e eu espero que você aplique cada um dos desafios. Depois você vem aqui e conta qual reflexão que te trouxe, qual mudança, como tem te ajudado. Amanhã eu te espero para mais um dia do nosso propósito. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia na presença do nosso Deus.